Continuemos a contemplar a tentação do nosso Senhor. Ao início de sua carreira, a serpente começou a mordiscar o calcanhar do prometido libertador. E agora, conforme se aproxima o tempo no qual a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, este antigo dragão realizou um ataque desesperado contra o seu grande destruidor. Não é possível a nós que ergamos o véu, onde a revelação tem permitido que este oculte, mas nós podemos fazer alguma ideia das sugestões com as quais Satanás tentou nosso Senhor. Vamos, contudo, assinalar de forma cautelosa, antes de nós tentarmos pintar este quadro, que, independentemente do que Satanás possa ter sugerido ao nosso Senhor, sua natureza perfeita, em nenhum nível, de nenhuma forma, submeteu-se a isso e ao pecado. As tentações foram, sem dúvida, de natureza mais abominável, mas estas não deixaram nenhuma mancha ou imperfeição sobre ele, que permaneceu, sendo o primeiro entre 10.000, Cantares de Salomão 5:10. O príncipe deste mundo veio, mas ele não teve nada em Cristo. Ele gerou as faíscas, mas estas não caíram, como em nosso caso, sobre palha seca. Elas caíram no oceano e foram apagadas de imediato. Ele lançou as flechas de fogo, mas estas não puderam sequer deixar cicatriz na carne de Cristo. Estas acertaram sobre o escudo de sua natureza perfeitamente justa e caíram com as suas pontas quebradas para a frustração do adversário. Mas pensem vocês, que foram estas tentações? Parece-me, a partir de algumas pistas disponíveis, que elas foram mais ou menos assim. Havia primeiro uma tentação para deixar o trabalho inacabado. Podemos inferir isto a partir da oração: se é possível, passe de mim este cálice. Filho de Deus, o tentador disse, é isto então? Fostes tu realmente chamado para carregar o pecado do homem? Disse Deus, pus o socorro sobre um que é poderoso. Salmos 89:19. E és tu, o eleito de Deus, para carregar esta carga? Olhe tua fraqueza, estás suando mesmo agora grandes gotas de sangue. Certamente tu não és aquele a quem o Pai tem ordenado a ser poderoso para salvar. Ou se tu fores, o que ganharias por isto? De que isto te servirá? Tu já tens glória suficiente. Olhem quão miseráveis são aqueles pelos quais tu ofereces a ti mesmo como sacrifício. Teu tesoureiro Judas apressa-se para trair-te pelo preço de um escravo comum. O mundo pelo qual tu sacrificas a ti mesmo descartará o teu nome como algo maligno, e a tua igreja, pela qual tu pagas o preço de resgate, do que ela é merecedora, uma multidão de mortais. Tua divindade poderia criar seres semelhantes a qualquer momento em que te aprouver. Então, por que precisarias tu derramar tua alma até a morte? Tais argumentos poderiam ter sido usados por Satanás, a astúcia infernal de um que tem estado tentando os homens por milhares de anos, saberia como inventar todos os tipos de maldade. Ele derramaria as mais ardentes brasas do inferno sobre o Salvador. Foi lutando contra esta tentação, dentre outras, que, estando em agonia, nosso Senhor orou mais intensamente. A Escritura indica que nosso Senhor foi de tal forma assaltado pelo medo que suas forças não teriam sido suficientes. Ele foi ouvido no que ele temia. Como então ele foi ouvido? Um anjo foi enviado para fortalecê-lo. Seu temor então foi provavelmente produzido por um senso de fraqueza. Eu imagino que o vil demônio teria sussurrado em seu ouvido: tu toleras ser castigado por Deus e ser aborrecido pelos homens. O opróbrio já tem ferido teu coração. Como tu suportarás ser envergonhado publicamente e levado para fora da cidade como coisa imunda? Como tu suportarás ver teus parentes chorosos e tua mãe de coração partido aos pés da tua cruz?
Teu espírito, afetuoso e sensível, será intimidado sobre isto. Enquanto teu corpo já está enfraquecido, teus longos jejuns já te têm debilitado, tu te tornarás uma presa para a morte bem antes do que seja teu trabalho cumprido. Tu certamente falharás. Deus te tem desamparado. Agora eles perseguirão e prenderão a ti. Eles entregarão a tua alma ao leão e a tua vida ao poder do cão. Então ele poderia retratar todos os seus sofrimentos da crucificação e dizer: pode suportar o teu coração, ou podem tuas mãos serem fortes no dia em que o Senhor procederá contra ti? A tentação de Satanás não foi dirigida contra a divindade, mas contra a humanidade de Cristo, e, portanto, o maligno provavelmente se concentraria na fraqueza do homem. Tu mesmo disseste: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo? Como tu irás suportar quando as nuvens da ira de Deus se ajuntarem sobre ti? A tempestade certamente fará naufragar todas as tuas esperanças. Não pode ser. Tu não podes beber deste cálice, nem ser batizado com este batismo. Desta maneira, imaginamos nosso mestre foi tentado. Mas vejam, ele não se rende a isto. Estando em agonia, palavra esta que significa em ringue de luta, ele peleja com o tentador como Jacó com o anjo. Não disse ele: eu não serei subjugado pelas provocações dirigidas à minha fraqueza. Eu sou forte na força da minha divindade. Eu ainda irei vencer-te. Contudo, a tentação foi tão terrível que, para dominá-la, sua depressão mental lhe provocou um suor como grandes gotas de sangue que caíram ao chão. Possivelmente, também, a tentação pode ter surgido a partir de uma sugestão de que ele estava completamente abandonado. Eu não sei, mas pode haver sofrimento mais severos do que este, mas certamente este é um dos piores, ser totalmente abandonado. Veja, disse Satanás enquanto ele sussurrava isto entre seus dentes. Veja tu, não tens um amigo em lugar algum. Olhe para o céu, teu pai calou as entranhas de sua compaixão contra ti. Nem um só anjo da corte de teu pai alongará sua mão para ajudar-te. Vejas tu adiante, nenhum daqueles espíritos que honraram teu nascimento interferirá para proteger a tua vida. Todo o céu é desleal a ti, tu és deixado sozinho. E quanto à terra, não estão todos os homens sedentos do teu sangue? Não ficarão satisfeitos os judeus ao ver tua carne traspassada pelos cravos, e não irá o romano regozijar-se quando tu, o rei dos judeus, estiver preso à cruz? Tu não tens nenhum amigo entre as nações. O alto e poderoso zombam de ti, e o pobre move sua língua em escárnio. Tu não tinhas onde descansar a tua cabeça quando estavas em teu melhor estado. Tu não tens agora lugar aonde abrigo seja dado a ti. Veja as companhias com quem tu tens tido doce segredo. De que eles te servem? Filho de Maria, veja ali teu irmão Tiago, veja ali teu amado discípulo João e teu valente apóstolo Pedro. Eles dormem, e acolá os 8. Como covardes, dormem quando tu estás consumido em teus sofrimentos. E onde estão os outros 400? Eles se esqueceram de ti. Eles estarão nas suas fazendas e comércios pela manhã. Ó, tu não tens deixado nenhum amigo no céu ou na terra. Todo o inferno está contra ti. Eu tenho despertado a minha cova infernal. Eu enviei minhas cartas saídas de todas as regiões, convocando todo o príncipe das trevas para caírem sobre ti esta noite, e nós não pouparemos nossas setas. Nós usaremos todo o nosso poder infernal para oprimir-te,
E o que farás tu que estás sozinho? Esta era a tentação, eu acredito que era, porque a aparição de um anjo junto a ele, fortalecendo-o, removeu este temor. Ele foi ouvido quanto ao que temia. Ele não estava mais sozinho, mas o céu estava com ele. Pode ser que esta seja a razão da sua ida 3 vezes aos seus discípulos, como Erte a expressa. Para trás e para frente, 3 vezes ele correu, como se ele solicitasse algum auxílio humano. Ele veria por si mesmo se era realmente verdade que todos os homens haviam abandonado. Ele encontrou todos adormecidos, mas talvez ele recebeu algum pequeno consolo ao pensar que eles estavam dormindo, não por deslealdade, mas por tristeza. O espírito, na verdade, estava pronto, mas a carne era fraca. Pensamos que Satanás atacou também o nosso Senhor com o escárnio realmente cruel. Você sabe em que disfarce o tentador pode vestir-se e quão cruelmente sarcástica insinuação ele pode fazer. Ah, tu não serás capaz de efetivar a redenção do teu povo. Tua sublime benevolência se demonstrará uma farsa e teus amados perecerão. Tu não prevalecerás para salvá-los do meu domínio. Tuas ovelhas dispersas certamente serão minhas presas. Filho de Davi, eu sou equiparado a ti, tu não podes livrar-se da minha mão. Muitos dos teus escolhidos entraram no céu na força da tua expiação, mas eu irei arrastá-los dali, vou extinguir as estrelas da glória. Eu irei diminuir os coristas de Deus nos átrios do céu, pois tu não cumprirás a tua fiança, tu não podes fazê-lo. Tu não és capaz de levar ao alto todo este grande povo, eles ainda perecerão. Veja, não são as ovelhas dispersas agora que o pastor está ferido? Eles todos se esquecerão de ti. Tu nunca verás fruto do penoso trabalho de tua alma. Teu desejado objetivo nunca será atingido. Tu serás para sempre o homem que começou a construir, mas não foi capaz de finalizar. Talvez este seja verdadeiramente o motivo pelo qual Cristo foi olhar por 3 vezes os seus discípulos. Vocês têm visto uma mãe. Ela é muito fraca, fadigada, com uma grave enfermidade, mas ela trabalha sobre um pavor doloroso de que seu filho venha a morrer. Ela se levanta de sua cama, na qual a doença a jogou por um breve período de descanso. Ela contempla ansiosamente a sua criança. Observa o mais fraco sinal de recuperação, mas ela mesma está dolorosamente doente e não pode aguentar mais do que um instante fora da sua própria cama. Ela não consegue dormir, ela agita-se sofridamente, pois seus pensamentos vagueiam. Ela se levanta para olhar novamente. Como tu estás, meu filho? Como tu estás? São aquelas palpitações do teu coração menos violentas? Está o teu pulso estabilizado? Mas aí, ela está fraca. Ela deve ir para a cama novamente. Contudo, ela não consegue descansar. Ela retorna mais uma vez para vigiar aquele a quem ama. Então, penso eu, Cristo olhou para Pedro, Tiago e João como a dizer: não, eles não estão todos perdidos ainda. Eles estão à minha esquerda. E olhando-os como protótipo de toda a igreja, ele parecia dizer: não, não, eu triunfarei, eu terei o domínio, lutarei até o sangue, pagarei o preço do resgate e libertarei os meus amados do seu inimigo. Agora estas, penso eu, eram suas tentações. Se vocês puderem formar uma ideia mais completa do que suas tentações eram além destas, ficarei satisfeito. Como esta única lição, eu deixo este ponto. Orem para que não entreis em tentação.
Esta é a sua própria dedução de Cristo, sua própria dedução a partir da sua aflição. Vocês todos têm lido, queridos amigos, a ilustração de John Bunyan da luta de Cristão contra Apolião. Este mestre pintor a esboçou de maneira bastante vívida. Ele diz: esta furiosa luta prolongou-se até perto do meio-dia, hora em que se esgotaram as forças de Cristão. Eu nunca o vi durante todo o tempo ter sequer um olhar de alegria, até perceber que havia ferido Apolião com a sua espada de 2 gumes. Então, de fato, ele sorriu e olhou para o céu. Mas esta foi a visão mais terrível que já vi. Este é o significado desta oração: não nos deixe cair em tentação. Ó, vocês que vão imprudentemente aonde são tentados, vocês que oram pedindo por aflições, e eu tenho conhecido alguns tolos o suficiente para fazerem isto. Vocês que se colocam aonde tentam o maligno para os tentarem, prestem atenção ao exemplo do próprio Mestre. Ele soou grandes gotas de sangue quando foi tentado. Ó, orem a Deus para poupá-los de tamanha aflição. Orem hoje e todos os dias. Não nos deixes cair em tentação.